Olá, meu nome é André Luiz, eu sou doutorando do curso de pós-graduação em Engenharia de Produção da UF. A disciplina é de Tópicos Especiais 2, Técnicas de Elaboração de Cenários Prospectivos, cujo professor é o Dr. Carlos Francisco Simões Gomes. O objetivo desse vídeo é apresentar o artigo cujo título é Análise de Cenários Prospectivos, um estudo sobre uma microempreendedora no ramo de doces em Niterói. O artigo tem os seguintes autores: Nathan Gerhard Cavalcante, Castelar Lino da Costa Júnior e Carlos Francisco Simões Gomes. O artigo usa técnicas de prospecção de cenários para alavancar uma microempreendedora individual em seu negócio no ramo de doces. A doçaria em que foi aplicada essa metodologia tem 4 anos de funcionamento e se localiza no bairro de Icaraí, em Niterói. Para tal, foi feito um levantamento de dados sobre a pequena empresa, como o processo de funcionamento da empresa e identificação dos stakeholders, a fim de entender melhor o funcionamento do sistema, consolidando a um melhor entendimento analítico. Na análise estratégica, foi aplicado ao estudo uma análise SWOT. E, por fim, após o levantamento de incertezas, variáveis, indicadores e histórico, foi aplicada a técnica de prospecção de cenários, para um planejamento de 4 anos. Ao final, foi consolidado o plano de ação aos cenários montados. O artigo tem como objetivo aplicar ferramentas de prospecção de cenários em uma microempresa do ramo de doces, a fim de criar alguns planejamentos de longo prazo a partir desse estudo. Dessa maneira, garantir um melhor entendimento sobre variáveis que atuam sobre esse ramo, para assim promover uma melhoria na microempresa. Em conjunto à metodologia de cenários, fez-se uso de ferramentas como análise SWOT e matriz de impactos cruzados. Esses fatores proporcionaram melhorias na análise do comportamento das variáveis da microempresa. A proposta do artigo visa mostrar como o uso dessa metodologia pode ser essencial para um ramo menor de empreendimento e ser de grande utilidade para a tomada de decisões futuras. Em relação à estrutura, o artigo possui uma introdução, seguida de uma revisão bibliográfica sobre cenários prospectivos, posteriormente uma descrição da metodologia, na quarta sessão um estudo real, seguido do plano de ação e na quinta sessão uma conclusão. Porter define um cenário como uma visão internamente consistente do que o futuro poderá vir a ser. Um cenário tem como principais funções a avaliação explícita de premissas de planejamento, o apoio à formulação de objetivos e estratégias, a avaliação de alternativas, o estímulo à criatividade, a homogeneização de linguagens e a preparação para enfrentar descontinuidades. O planejamento de cenários também admite a existência de uma incerteza. Isso, inserido na cultura organizacional, proporciona aos gestores um diferencial estratégico, que, além de diminuir os riscos na tomada de decisão e elevar a probabilidade de acerto, considerando essas mudanças inevitáveis, permite conduzir a empresa com maior assertividade na manutenção do seu negócio, pois oferece melhores condições de competitividade e de adaptação. O estudo de cenários pode ser definido como uma forma de acontecimentos que venham a ocorrer no futuro, pautado em uma lista limitada e estruturada com as possíveis situações que venham a ocorrer. O intuito do desenvolvimento da prospecção de cenários é proporcionar um diferencial sistemático e estratégico para as organizações, por meio da minimização dos riscos na tomada de decisão de longo prazo e, consequentemente, maximização da probabilidade de acerto, considerando as incertezas do ambiente e, dessa forma, ser capaz de conduzir a empresa com mais precisão na manutenção do seu negócio e promover sua adaptação à vantagem competitiva. O processo de planejamento de cenários é criativo, colaborativo e desafia as percepções sobre o futuro, identificando tendências e incertezas, antecipando ameaças e oportunidades e envolvendo distintos stakeholders internos e externos, com diversificada experiência e pontos de vista.
Referente à metodologia, em seguida ao levantamento de dados e contextualização da microempresa, o entendimento do negócio no primeiro momento foi dado a partir do rastreamento dos stakeholders, mapeamento do processo e uma análise SWOT. Com o auxílio dessas ferramentas, foi possível um melhor entendimento do funcionamento do sistema e sua interação com fatores internos e externos. Dado esse entendimento, foram avaliadas algumas possíveis incertezas que afetam o sistema. Dentro dessas incertezas, algumas variáveis foram abrangidas para um estudo de correlação de seus impactos entre si e suas dependências. Além disso, foram associados indicadores para medir essas variáveis, assim como o levantamento do histórico desses indicadores. Após tais análises, foram criados 3 possíveis cenários, para os quais as variáveis poderiam alterar no futuro. Com isso, foi possível criar 2 planos que seriam invólucros a tais cenários. Já na parte das técnicas de prospecção de cenários em uma microempresa do ramo de doces, especificamente quanto à descrição da empresa, podemos dizer que a microempresa ADN Doçaria atua no ramo de entrega de doces para todo tipo de evento e na época do estudo a empresa tinha 4 anos de funcionamento. A visão da microempresária é construir uma marca forte e reconhecida no ramo de doces. A missão da microempreendedora é trazer o melhor serviço de culinária em doces para os clientes. Além disso, a microempresa desenvolve e reproduz valores de qualidade, transparência, integridade e estética. Ainda sobre a descrição da empresa, o serviço principal relacionado à culinária de doces é realizado pela própria empreendedora. Dentre os principais produtos oferecidos pela empresa, destacam-se bolos, brownies, doces finos, cupcakes, tortas, bombons, cookies, trufas e pão de mel. O serviço relacionado à parte administrativa é realizado pela própria empreendedora, tais como o balanço geral da empresa, divulgação, busca de feedback, questão de compras, atendimento aos clientes, busca por parcerias e planejamentos em geral. Além disso, as principais formas de divulgação e contato são o Facebook, site, Instagram, WhatsApp, telefone e e-mail. Analisando o histórico da empresa, podemos observar que o perfil dos clientes são mulheres que moram no bairro de Caraí, que contratam serviço para pequenas festas e grandes casamentos. Outro cliente fidelizado é uma loja de joias, que contrata o serviço de buffet de doces para eventos e seu próprio estabelecimento. A demanda pelo serviço atualmente chega a ser de 25 pedidos por mês, em média. Porém, em datas como Páscoa, a demanda é maior, devido ao aumento do consumo de chocolate. A pequena empresa também possui uma parceria com a cervejaria Noi. A doçaria e a Noi participam de eventos em que promovem a degustação de seus produtos. O plus dessa parceria é a visibilidade do nome e o aproveitamento dos clientes da Noi, dessa maneira expandindo a divulgação do seu negócio. Nesse mercado existem diversos concorrentes que trabalham com o mesmo tipo de serviço, e tantos concorrentes de grande porte, assim como concorrentes de médio e pequeno porte. Grande parte desses concorrentes se encontram estáveis no mercado há alguns anos. Por isso, seus serviços podem ser a base para um futuro de benchmark e ajudar na melhoria do serviço prestado pela doçaria. O regime de microempresário é regulado pelo MEI, Microempreendedor Individual. Esse é o primeiro estágio para quem quer começar um negócio, com regulações do tipo renda máxima de R$ 60.000 por ano e vantagens jurídicas, como a não inferência de imposto de renda sobre o serviço. O MEI é um incentivo e, ao mesmo tempo, pode interferir no processo da empresa. A microempresária utiliza os serviços de uma gráfica para realizar o design de sua logomarca e a impressão dos seus cartões de divulgação. Ela também deve prestar contas ao locatário do imóvel que aluga para preparar seus produtos.
Pode-se observar no quadrante à esquerda que se encontram os concorrentes nessa figura projetada, que podem ameaçar muito e colaborar pouco, e o órgão regulamentador, que também pode colaborar e ameaçar da mesma maneira. Já no primeiro quadrante, encontramos atores que colaboram muito e ameaçam pouco, tal como clientes e parceiros. Referente aos processos da doçaria, o processo de pedido inicia com o cliente entrando em contato e, em geral, expondo suas demandas. O pedido é avaliado no critério de disponibilidade de entrega. Esse critério é algumas vezes impossível de ser atendido, devido ao pequeno espaço de tempo para a entrega. Quando o pedido é negado devido ao tempo, existe uma tentativa de tentar conciliar junto ao cliente outra maneira para esse tipo de entrega. No entanto, muitas vezes não se chega a uma solução e o pedido é negado. O pedido é avaliado no critério de possibilidade de ser feito pela microempresa. Esse critério de atendimento é normalmente aceito, devido ao fato da capacidade de aprendizado de preparo da empreendedora. Isso só é possível porque o segundo processo começa com ela pesquisando sobre a receita requerida pelo cliente. Se os critérios estiverem todos dentro do possível limite, eles serão atendidos e, consecutivamente, o pedido é anotado em uma planilha. A partir disso, o evento do pedido é finalizado e o planejamento da programação de iniciar o próximo processo é iniciado. Referente ao processo de preparo, considerando que a microempreendedora está familiarizada com o tipo de doce que será entregue, então o próximo processo é de avaliar seu estoque. Com a noção do que é necessário para realizar a preparação, o próximo passo é avaliar a sua disponibilidade para comprar e relacionar com o tempo de entrega, que foi em outro momento anotado. Consequentemente a esse planejamento, o seguinte momento é avaliar os preços das quantidades a serem compradas. Após uma precisa avaliação do melhor preço de compra e da qualidade requerida para o produto final, a compra é realizada. Só então, a partir de toda a matéria-prima junta, é iniciada a preparação do produto. Por fim, o produto final é estocado para então aguardar a iniciação do processo seguinte. O processo final se inicia com a espera do cliente em buscar seu produto, na data combinada, né, no primeiro processo. Isso acontece devido ao fato da microempresa não apresentar o serviço complementar de entregar o seu cliente, né? Dessa maneira, aumenta o tempo em estoque do produto, dificultando o início do processo anterior e pode diminuir o nível de serviço. E encontro direto com o cliente para fazer a entrega do produto, a empreendedora educadamente pede um feedback para o cliente ao final do consumo de seu produto. Tal feedback é entregue pelo mesmo canal através do qual o cliente fez o pedido. Com o conhecimento de todo o processo interno da doçaria, estruturaram-se variáveis internas do processo e foi feita uma análise estratégica da microempresa, e para isso foi utilizado o modelo de matriz SWOT. Realizando a avaliação entre as oportunidades e ameaças, concluiu-se que as oportunidades são bem expressivas se comparadas com as ameaças. Portanto, a posição para a análise externa será em oportunidades. A empresa se encontra com grandes oportunidades à sua frente. Por outro lado, seus problemas internos emergem frente às suas forças. Com isso, a dificuldade para aproveitar as oportunidades, devido às suas fraquezas, define que a microempresa está passando por um processo de manutenção. Referente às incertezas, variáveis e indicadores, após o aprofundamento do sistema de funcionamento da doçaria, foi realizado um levantamento sobre as variáveis que afetam internamente e externamente a microempresa. Essas variáveis são, em geral, as que mais geram incertezas para o negócio. As incertezas são divididas em 3 segmentos maiores. O primeiro é o consumo, o segundo, o custo
E o terceiro, renda. Para o primeiro segmento maior de incerteza, que é relativo ao consumo, variáveis internas e externas ao serviço são levantadas a partir das análises anteriores. Suas variáveis são o poder de compra dos moradores de Niterói, quando essa variável aumenta, proporciona um crescimento no mercado da doçaria. O número de clientes da doçaria, essa variável tende a aumentar de acordo com a fidelização dos clientes. Importante atentar para uma possível diminuição dessa variável, podendo ter causas na perda de qualidade do serviço. E empresas concorrentes no ramo de doces em Niterói. Observa-se um crescimento considerável de empresas nesse setor. Para o segundo segmento maior de incertezas relativo aos custos, a primeira variável diz respeito ao índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, e o IPCA mede a variação dos preços dos produtos em gerais, também conhecida como inflação. O custo para a compra de matérias para a realização das atividades pode vir a aumentar, o que tornaria o serviço mais custoso e inviável. A segunda variável diz respeito a preço da energia elétrica em Niterói. O uso da energia elétrica é diretamente ligado à produção de doces e por isso é necessário o acompanhamento dessa variável na incerteza do custo. E a terceira variável diz respeito ao preço do aluguel de imóveis em Niterói. O preço que se paga pelo aluguel do espaço usado para o preparo dos produtos também impacta nos custos, podendo essa variável aumentar ou diminuir. O terceiro segmento maior de incertezas relativo à renda pode ser medida, com o uso da variável de preço de venda, que representa o comportamento de preços internos da microempresa. Para poder avaliar as incertezas levantadas, foram pesquisados os históricos dos indicadores que se relacionam diretamente com elas. Os indicadores irão desempenhar o papel tanto para medições futuras, assim como irão mostrar sua série histórica para auxiliar nas prospecções dos cenários. Alguns desses indicadores são internos e outros externos, assim como foram definidas a função de suas variáveis, como demonstrados nessa tabela do slide. Referente ao histórico dos indicadores, a renda per capita mede o desenvolvimento econômico de uma certa região. E para a região de Niterói, ela tem uma média de R$ 2.029, o que superficialmente mostra o poder de compra dos consumidores. A série histórica da doçaria mede a quantidade de serviços prestados no período dos meses do ano. Portanto, irá auxiliar como indicador para a variação do número de clientes que a doçaria tem prestado serviço ao longo do tempo. A quantidade de empresas concorrentes na área de atuação da doçaria pode ser medida a partir da atualização da Telelist, onde pode ser analisado, por exemplo, a localização de concorrentes e suas informações e a quantidade de novos entrantes. O Boletim Focus irá indicar os valores de IPCA e suas prospecções para os seguintes anos e suas tendências. A energia elétrica em Niterói é fornecida pela Ampla e, por isso, será medida a partir das bandeiras tarifárias que são impostas pela empresa. Já o aluguel pode ser medido pelo índice ZAP Imóveis, que demonstra a variação do aluguel e da compra de imóveis em relação ao tempo. E por último, o preço de venda pode ser medido a partir da série histórica da microempresa. O próximo passo da análise será avaliar a relação que as variáveis levantadas possuem entre si. Esse tipo de avaliação será útil para identificarmos as variáveis mais impactantes, assim como as mais dependentes. Para tal análise, foi usada a matriz de impactos cruzados, em que, a partir de uma escala ordinal de valor, foi pontuada a relação entre elas. A escala usada foi de -3 a 3, com critérios deste impacto negativo grande até impacto positivo grande. A tabela nesse slide representa essa matriz.
Por meio da análise da matriz de impactos cruzados, observa-se que a variável mais impactante é o poder de compra dos clientes. Isto é, se o poder de compra aumentar, consequentemente, o número de clientes da doçaria aumenta, as empresas do ramo de doces e o lucro bruto da doçaria também aumentarão e vice-versa. Já a variável mais dependente é o lucro bruto da doçaria, uma vez que ele é influenciado fortemente por todas as outras variáveis. Importante ressaltar que há ausência de uma variável canônica, ou seja, não existe uma variável que seja a mais impactante e a menos dependente ao mesmo tempo. A tabela desse slide mostra o consolidado de dependência e impacto das variáveis, e mais uma vez vale ressaltar que há ausência de uma variável canônica, ou seja, não existe uma variável que seja a mais impactante e a menos dependente ao mesmo tempo. Agora, falando sobre caracterização dos cenários, a partir da descrição histórica de cada variável, calculou-se os valores máximos, mínimos e médios, para em seguida estratificar em intervalos. Os resultados dos cálculos encontram-se na tabela projetada nesse slide. Dado que esse estudo foi realizado com o uso de 3 cenários, um cenário otimista, um cenário de tendência e um cenário pessimista, os intervalos de estratificações são 4 em geral, sendo que para algumas variáveis são 3 intervalos. Essa tabela mostra os intervalos de estratificação, que para alguns indicadores são 4 e para outros são 3. E nesse primeiro momento, seguindo essa legenda que consta embaixo, o vermelho considera-se pessimista, o laranja pessimista e tendência, e o amarelo tendência, e por último o verde otimista. Por fim, essa tabela mostra a organização dos valores e seus respectivos cenários. A partir dessa análise, o seguinte passo será descrever como é o comportamento de cada cenário à luz da microempresa. No cenário otimista, podemos observar alguns comportamentos, tais como o aumento do poder de compra da população de Niterói, o aumento da porcentagem de demanda da doçaria, a diminuição do número de concorrentes no mercado de doces em Niterói, a redução da inflação. Podemos observar também a mudança da bandeira tarifária do custo de energia elétrica para verde, a redução no preço do aluguel de imóveis em Niterói e o aumento do preço de venda da doçaria, resultando no crescimento do lucro bruto. Entretanto, com o aumento do poder de compra da população de Niterói, também cresce a rivalidade entre os concorrentes desse setor. E, além disso, a diminuição da inflação, do preço da energia elétrica e do aluguel de imóveis possibilita o aumento da ameaça de novos entrantes no mercado de doces. Para que tal cenário venha a se realizar, é preciso um bom plano de gestão política para os seguintes anos, permitindo dessa forma uma melhor condição para o aumento do consumo. Além disso, é necessário também manter os níveis de qualidade do serviço para o cliente, prospectando assim forças frente aos seus competidores e aumento do lucro bruto. Tal cenário é nomeado como doces momentos. Já no cenário pessimista, alguns pontos são levantados, tais como a redução do poder de compra da população de Niterói, a diminuição da demanda dos clientes da doçaria, também o aumento do número de concorrentes no mercado de doces, também considerou-se o aumento da inflação, a mudança no preço da energia elétrica em Niterói, passando para a bandeira tarifária vermelha, o aumento do preço do aluguel de imóveis em Niterói, a sensibilidade dos clientes aos altos preços, fazendo o lucro bruto da doçaria cair. Porém, o aumento do preço da energia elétrica e do aluguel de imóveis em Niterói
dificulta a ameaça de novos entrantes e a rivalidade entre os concorrentes no mercado de doces. Uma oportunidade nesse cenário seria a fidelização dos clientes, uma vez que o poder de barganha dos mesmos reduziria, já que a prospecção desse cenário é que o nível de empresas no ramo de doces cresça. Para a crise política atual e momento de crise, né, tal cenário se confunde muito com o de tendência. Porém, alguns fatores internos podem também vir a colaborar com tal cenário. Caso o nível de serviço venha a diminuir, os clientes estarão mais dispostos a exigir preços menores ou até mesmo buscar concorrentes. Tal cenário é nomeado como amarga receita. Para o cenário de tendência, é possível ressaltar as seguintes características. O poder de compra da população de Niterói tende a ficar um pouco abaixo do valor do cenário otimista. A demanda do serviço da doçaria tende a se manter estável de acordo com os serviços que já são comumente prestados pela empresa. A concorrência também tende a permanecer estável devido à atual situação política e econômica do país. A inflação tende a ficar no intervalo entre os valores do cenário pessimista e otimista. O preço da energia elétrica em Niterói tende a aumentar, passando para a bandeira tarifária vermelha, se confundindo com o cenário pessimista. O aluguel de imóveis em Niterói tende a diminuir, porém não ficando menor do que o valor do cenário otimista. O lucro bruto também tende a se manter estável, uma vez que este acompanha a porcentagem de serviços prestados pela organização. O cenário de tendência pode ser entendido da seguinte maneira, né? Se as regras do jogo não mudarem, então por esse caminho a microempresa irá seguir. Para isso é preciso um estado estacionário de metas políticas e um acompanhamento do crescimento da população em suas compras. Outros fatores, como o crescimento interno da doçaria, também são necessários para acompanhar esse horizonte de aumento. Esse cenário será nomeado no artigo como bolo de aniversário. No momento que os cenários são montados e se pode acompanhar o desenvolvimento deles por seus próximos registros, assim como apresentados, né, é requisitado montar possíveis planos de ação para os cenários. E tais planos têm como objetivo tomadas de decisões para atender os dados já levantados. O plano de manutenção interna está relacionado à necessidade de crescimento interno organizacional e o aumento da capacidade de atender os clientes, a fim de fidelizar uma maior porcentagem de clientes. E para seguir nessa direção, algumas atitudes podem ser tomadas, como o aumento do número de funcionários, uma pesquisa de marketing com o intuito de entender melhor suas necessidades, uma mudança para um layout mais adequado, a implementação de uma gestão de estoques, uso de alguns serviços terceirizados, como por exemplo o serviço de entrega, maior divulgação da marca em sua praça e o aprofundamento do networking. Já em relação ao plano de sobrevivência, né, para um comportamento de baixo poder de compra dos clientes, isso fará com que novos competidores fiquem menos propensos a entrarem nesse mercado. E nesse momento será necessário um maior comprometimento com o cliente, né, e um corte de gastos em alguns pontos. E algumas medidas podem ser tomadas, né, tais como um maior acompanhamento dos clientes no momento de serviço, padronização dos processos de forma a torná-los enxutos, a redução de gastos de compra para o serviço, uma análise de sensibilidade para o preço dos produtos e a divulgação em outras praças, né? Esses pontos apresentados eles servem de maneira adequada em um cenário misto de tendência e otimista. Na conclusão, podemos dizer que para uma empresa no ramo de doce localizada em Niterói, é importante o entendimento do seu sistema, para assim criar um planejamento de prospecção ao seu tipo de serviço. Nesse estudo realizado, todo o entendimento do sistema ampliou a visão sobre as variáveis internas que poderiam gerar impactos positivos e negativos relacionados à microempresa.
O estudo estratégico da adoçaria avaliou como esta se encontra em relação ao seu mercado e também entender as variáveis externas que influenciam no seu funcionamento, né? O uso da matriz de impactos cruzados e a criação de indicadores com suas variáveis, né, permitiu a montagem dos cenários possíveis à adoçaria e, no fim, convergindo todas essas informações, foi possível montar planos de ação para os possíveis casos futuros. A partir do estudo realizado pelos autores, é possível uma melhor gestão para futuras decisões, né, que a microempresa irá tomar. E com a avaliação feita anteriormente, é possível indicar a emergência dessa microempresa em realizar a transição para um regime simples de empreendedorismo. Bom, aqui eu finalizo a apresentação do artigo. Espero que você tenha gostado e até a próxima.